Olá, o Fala Câmara Entrevista conversa com os vereadores, os representantes populares para atualizar para você em multiplataforma pela rádio e TV Câmara Bauru e também nas páginas das redes sociais aqui do Poder Legislativo as questões relacionadas à nossa cidade. Vereador Fábio Manfrinato, obrigado por nos receber pela rede, pelo Skype para conversar conosco. Olá, Nelson, eu que agradeço. E hoje estamos aqui em casa, passando esse bate-papo com a nossa população. E eu sempre costumo dizer que é um prazer poder estar em contato via a Rádio Câmara, TV Câmara, com a população que precisa e muito saber das nossas informações, dos trabalhos que a gente vem discorrendo durante esse período e um período tão difícil que nós estamos passando devido à Covid-19. Ou seja, um momento excelente, um momento sensacional para podermos conversar um pouco com a nossa população. Já que você citou a Covid, vou começar por ela. Tem o projeto de lei de sua iniciativa, Fábio, que trata da questão das filas para o distanciamento social, diz regras também para o sistema bancário na nossa cidade. Nós estamos muito próximos aqui do centro, como você bem sabe, com a sede de estabelecimentos, mas tem outras regiões da Duque de Caxias, enfim. O fato é que nós precisamos, nesses locais, como em outros, cuidar da questão da orientação para o distanciamento. É esta a iniciativa? Sim, além desta, nós temos alguma coisa que abrange um pouco mais, Nelson, e eu achei que foi muito interessante abordarmos esse tema na Câmara Municipal, tanto é de extrema importância que essa lei ela foi aprovada por unanimidade, os colegas, os pares entenderam a necessidade de regulamentarmos isso. Por quê? Porque nós vivenciamos isso hoje, existem alguns benefícios que o governo tem liberado para a população e isso acarreta uma fila muito grande, uma espera muito grande dessa população do lado de fora dos bancos. E isso acaba prejudicando, né? Algo que é para ajudar acaba prejudicando, porque a aglomeração, nós sabemos, ainda é um risco muito grande, nós ainda vivenciamos a pandemia, e isso a população tem que ter em mente, que o risco não acabou, nós estamos em pandemia e nós precisamos nos cuidar. Então, essa lei, ela vem para garantir um pouco mais de segurança para essa população que está ali nas filas do banco, aguardando seu benefício, e o banco, a agência, ele tem sim o dever de manter a segurança dessas pessoas. E além dessa organização de fila, claro, trazer as pessoas que têm suas prioridades para serem atendidas com preferência. E, além disso, a higienização dos caixas 24 horas, Nelson, também é um item que consta nessa lei aprovada, onde as agências responsáveis elas devem sim manter higienizado essas pequenas agências que estão fora do banco, mas que precisa lá do seu álcool gel, precisa ter lá um álcool 70, precisa ter uma manutenção, porque muitas pessoas acessam esse tipo de agência 24 horas e ali também é um risco. Então, veio em boa hora, foi aprovado, como já falei, por unanimidade nessa casa e acredito que já esteja sendo muito bem recebida até pela população. Mas uma normativa, vereador, que, se me permite, ela extrapola a questão também da pandemia, da situação excepcional de saúde sanitária e epidemiológica aqui, porque nós vamos passar, já estamos nessa fase, né, a ter que conviver com novos procedimentos de segurança e higiene também nos períodos posteriores em relação a possíveis outras doenças. A lei fica para esse período pós-pandemia também. Com certeza. Agora nós estamos tendo que nos preparar para um novo ambiente, né? Essa pandemia ela veio, esse vírus veio e acabou com muita gente, fez muita gente sofrer, ainda faz muita gente sofrer em todos os sentidos, saúde, financeiro, emocional. Então, o que a população, o ser humano está tendo que fazer? Está tendo que aprender a lidar com o vírus. E esse foi um vírus. Claro,
pode ser que aconteça outros, e aí, com certeza, a população já tem que estar preparada para isso e aprender a conviver, aprender a se proteger e também proteger o seu próximo, né? Como a gente vem falando sempre, nós temos uma vida mais ativa e convivemos com pessoas que são do grupo de risco, são pessoas mais idosas, são pessoas que já trabalharam bastante na sua vida, hoje curtem a sua aposentadoria e acabam correndo um risco muito grande de nós que estamos na atividade, podendo levar para dentro de casa o vírus. Então, esse é um meio de aprender a lidar com a situação do hoje, do novo. Vereador, nós temos já, infelizmente, antes da pandemia, em função da crise econômica que vinha acompanhando o país e ela aprofundou essas relações, uma série de consequências na vida das pessoas. Uma delas é uma área em que o vereador tem um currículo profissional, inclusive, para nos ajudar a compreender essa demanda. O aumento de consumos de remédios exigiu do poder público que ele se organizasse muito mais em relação à questão de oferecer para a população, que é cada vez maior, infelizmente, de acesso vulneráveis que precisam desta demanda. O vereador fez um requerimento específico em relação a essa questão sobre fiscalização e cobrança de falta de remédios. Que informações iniciais o vereador pôde verificar neste procedimento? Pois é, para explicar também para a população, a minha formação, né, profissional, eu sou farmacêutico formado aqui mesmo em Bauru, farmacêutico e bioquímico. Então, atuei por muitos anos na área da farmácia e também trabalhei como representante do Conselho Regional de Farmácia aqui em Bauru por bastante tempo. Então, há uma preocupação, claro, não só como um agente público, como um representante da população, aí como vereador, mas também como um profissional da área da indústria farmacêutica, né? Hoje nós temos uma dificuldade muito grande justamente com a indústria farmacêutica. Como eu falei, a pandemia ela atuou em vários setores, inclusive na área da farmacêutica. E muitas pessoas, muitos munícipes nos procuram diariamente com reclamações de falta de medicamento. Então, nós pegamos aqui através do nosso gabinete, fizemos um documento à Secretaria Municipal que prontamente nos respondeu. Nesse documento, eu incluí questionamentos sobre os medicamentos, a falta do medicamento e a previsão de medicamento e a respeito de algo muito importante, que é um banco de dados, onde vai dar toda a ligação, as informações necessárias das pessoas que fazem uso do medicamento, não só de um medicamento esporádico, sazonal, mas também aquele medicamento de uso contínuo. Então, nós tivemos aqui peço licença até para dar uma olhada no documento que eu recebi. Claro. Nós temos aqui uma nota técnica, nós temos uma resposta onde aponta principais problemas nas compras dos medicamentos, né? Nós temos aqui alguns como licitações desertas, aumento desproporcional de preço em relação de compra anteriormente realizada. Esse foi um grande problema que teve que ser fiscalizado e até mesmo denunciado em relação a aumento de medicamentos devido à pandemia, o descumprimento de prazos de entrega por fornecedores, fracionamento das quantidades por ocasião da entrega, solicitações dos fornecedores para haver troca de marca ou fabricante do produto originalmente cotado na licitação, demora de fornecedores assinarem atas e retirarem as notas de empenho, inúmeros e injustificados atrasos nas entregas, solicitações frequentes de cancelamento de desempenho, cancelamentos de empenhos, e desinteresse das empresas farmacêuticas, tanto fabricante como distribuidor, a participar de processos licitatórios. Essa é uma parte onde a Secretaria fala a respeito das indústrias farmacêuticas. Agora, uma informação junto no ofício a respeito do número total de medicamentos
do nosso município, que é a lista chamada Remume, que ela é composta por 312 itens, sendo 104 medicamentos de uso de urgência, 174 medicamentos para uso de atenção básica e 34 medicamentos para uso de saúde mental. Nós temos aqui uma preocupação onde a prefeitura diz que 11% desses medicamentos, eles estão em falta no município. Aqui diz que em junho, uma nova planilha foi elaborada e encaminhada à divisão de compras. Primeiro passo, que em posse desta planilha, realizou emissão do pedido de compra, os que foram encaminhados para autorização pela Secretaria de Finanças. Após a Secretaria de Finanças, que é a liberação do empenho pela Secretaria, o almoxarifado emite uma autorização de fornecimento, terceiro passo. E estas são encaminhadas aos fornecedores. A partir do recebimento dessa autorização de fornecimento, o fornecedor tem legalmente 30 dias de prazo para entrega. Ou seja, são muitos passos que devem ser agilizados dentro de uma gestão, porque esse prazo legal de 30 dias já começa a dificultar muito aqueles que utilizam o medicamento, principalmente aqueles que utilizam de uso contínuo. Uma outra informação que veio através do documento da Secretaria, e essa sim é uma informação também muito preocupante, é que um questionamento que eu fiz, no caso de indisponibilidade de medicamento, existe um banco de dados dos municípios que utilizam medicamento de uso contínuo e que não estão recebendo essa medicação? Mais uma vez, pontuado pela Secretaria Municipal de Saúde de Bauru, contratou em 11/3/2019, através de pregão eletrônico, a empresa MV Sistemas Limitada, com a finalidade de prestar serviços de implantação e manutenção de software para a gestão da saúde. Só que uma afirmativa que me preocupa muito aqui, Nelson, é onde eles dizem: ocorre que, desde a sua implantação, os dispensários de medicamentos ainda não conseguiram se familiarizar e operacionalizar todas as funcionalidades. Então, a divisão de assistência farmacêutica, ela diz aqui que já acionou a empresa MV um treinamento para o conhecimento e a aplicação dessas funcionalidades. Mas daí, mais uma vez, na questão de gestão, eu digo que quando se contrata um novo modelo de software, um novo modelo de equipamento, esse treinamento ele tem que ser feito antes de começar o uso do equipamento, e não um ano e alguns meses depois. Nós já estamos quase no mês 9 de 2020. Nós estamos entendendo que esse serviço foi contratado no mês 3 de 2019. Então, aqui fica uma falha muito grande, né? Tanto é a reclamação, tanto é a importância do assunto, que nós já temos a informação aí também que a promotoria acaba de ingressar com uma ação contra a prefeitura a respeito dessas falhas na falta de medicamentos. Então, esse é um assunto de extrema importância que eu venho abordando nas sessões que nós estamos tendo, falo em plenário, e temos que ter uma agilidade maior nesses processos. Medicamento não é uma coisa simples. Medicamento ele tem horário, data para ser consumido. Ele não pode passar, senão ele perde seu efeito. Então, isso daí é uma preocupação extremamente grande. Tenho dúvida, nessa abordagem que você faz em mais de uma frente, tem problemas administrativos, operacionais, então o banco de dados, pela informação, nem está sendo operacionalizado para o controle desse sistema. Então, além dos problemas com a licitação mencionados por você antes, tem a situação interna de gestão.
Exatamente, é o que eu coloquei. Essa situação interna de gestão que deve ser melhorada, que deve ser aprimorada, né? Hoje a gente entende que todos os setores, né, públicos, eles devem ter essa interação e devem ter essas informações. Antigamente a gente fala na ponta da língua, né? Na verdade hoje nós temos na ponta do dedo, né? Porque Sim. a gente tem que clicar e essas informações já estarem todas compiladas num sistema onde pode até mesmo ajudar com informações para outras secretarias. Tá. Fábio, a Praça Paradesportiva é um dos importantes equipamentos, e você atuou especificamente em relação a ele, ela já completa 9 anos, e aí tem uma dificuldade do poder público, com uma série de razões orçamentárias, de limitações, de fazer manutenção. Eu não lembro aqui de memória se a Praça Paradesportiva é entre os equipamentos públicos que não recebem manutenção, se nesses 9 anos ela recebeu um atendimento, mais do que instalar um equipamento desse tipo, para que ele possa ter vida longa. Você saberia atualizar para a gente em que situação está isso? Qual é a possibilidade de poder lidar com esse tipo de atualização do equipamento? Claro, Nelson. A Praça Esportiva ela completa 9 anos no dia 19 de setembro desse ano. E até hoje, muitas coisas já aconteceram lá. Furtos, como nós já passamos por outros setores que tiveram esse mesmo problema, né? Furto de cabo de eletricidade, furto de materiais alumínio, ou seja, reparos que tiveram na praça mínimos, não são reparos que afetam aí na melhoria da qualidade de uso desse dispositivo. Foram praticamente algo para se proteger uma janela, para que não entrasse novamente os nóias, os assaltantes aí que vão apenas para retirar um material para trocar por drogas, porque fica bem claro que é isso que acontece, né? Porque não teria motivo de se ter uma ação como essa. Então, dentro desses quase 9 anos de atividade, não tivemos nenhum tipo de reforma, manutenção devida para que tivesse tendo um funcionamento adequado. A Praça Paradesportiva, ela comemora sim, e aí eu posso te atualizar, ela comemora sim uma participação público-privada hoje, ou seja, nós temos aí informações de que empresa particular está à frente agora da Praça Paradesportiva, comemorando um PPP. Eu fico muito feliz com essas parcerias, né? Porque aí a gente entende que vai dar certo, que vai ter verba para isso, toda registrada, toda transparente e que vai dar uma nova fase, uma nova cara para esse dispositivo. Mas nós estamos falando simplesmente de um dispositivo. Que isso seja exemplo para vários outros dispositivos e várias outras frentes na nossa cidade. É isso que nós precisamos. Nós precisamos envolver, sim, o setor privado, que ele venha fazer essas parcerias com o setor público, para que nós possamos fazer a roda girar, né? E não ficar simplesmente no tentar verbas para isso ou tentar verbas para aquilo, ou ficar também tirando, puxando o cobertor que nós sabemos que é curto. Você cobre de um lado, mas você descobre de outro. Hoje, atualmente, a Praça Paradesportiva já começou a receber algumas melhorias, a princípio na segurança, com a colocação de um vigia noturno e também a troca de toda a sua iluminação. Ou seja, mais um tempo para frente, eu tenho certeza que a população também voltando a poder se unir num lugar só, né, para uma prática esportiva, com certeza terão lá uma condição muito melhor de esporte.
Muito bom. Fábio, a gente realizou aqui pela TV Rádio Câmara a repercussão em relação a manifestações também que ganham dimensão estadual em relação à chamada ação do Tulipa Vermelho para o mal de Parkinson. E isso, felizmente, está sendo disseminado como campanha de conscientização, lógico, e busca de informações, mas para que a comunidade se aperceba mais deste tipo de problema de saúde que afeta um número significativo de pessoas e que possam ser cuidados de forma adequada. Ou que as pessoas recebam informações mesmo, saibam o que se trata a doença do mal de Parkinson. Exatamente, Nelson. Nós recebemos e por felicidade eu fui apresentado ao Vibrar com Parkinson, que é uma associação fantástica que cuida muito da questão das pessoas com a doença do Parkinson. E quem me direcionou a eles foi o deputado Ricardo Izar, que já está trabalhando esses assuntos, além desses assuntos, várias outras doenças raras, através da Câmara dos Deputados, né? É uma atuação dele. E, com certeza, nós vamos trazer mais novidades para o interior também. Nós vamos defender muito a questão das doenças raras. Nesse momento, nós estamos abraçando a causa também da tulipa vermelha. O dia 11 de abril é o Dia Mundial de Conscientização da Doença do Parkinson. E unidos aí ao GAP aqui de Bauru, que é o grupo de amigos dos parkinsonianos, e também ao Vibrar com Parkinson, que trata todo o interior de São Paulo, nós conseguimos também aprovar por unanimidade a Lei Tulipa Vermelha, que se trata do mês de conscientização. O mês é o abril, claro que ligado ao 11 de abril, por conta já do seu Dia Mundial, e esse mês, ele sendo visto com mais prioridade, mais carinho no município, ele acaba trazendo à tona discussões importantes sobre não só a doença, mas também o tratamento dessa doença, a farmacologia, os médicos e as áreas todas da saúde voltadas ao tratamento dessa doença. Ou seja, nós conseguimos, através disso, trazer luz a esse assunto e discutir com mais profundidade. Eu fiquei muito feliz de poder assinar esse projeto juntamente com a doutora Thelma, que é da bancada do Progressista, também médica e que com certeza enxergou aí uma possibilidade muito grande de nós trazermos à discussão não só a doença do Parkinson, mas daqui para frente conseguirmos discutir mais sobre outras doenças que precisam de uma atenção maior e que muitos estão aí praticamente sem qualquer tipo de informação. Eu acho que o primordial de tudo num tratamento de uma devida doença é a informação. E essa informação, ela tem que ser muito realista, né? Ela tem que ser muito verdadeira. Então, esse é o nosso trabalho, esse é o nosso momento onde a gente quer, sim, trazer isso tudo para a população, essa informação, essa transparência e seguir fazendo isso sempre de bom para a nossa população, Nelson. Fábio Manfrinato, muito obrigado por atualizar conosco aqui os principais temas. A gente continua acompanhando no plenário, disponibilizando todos esses conteúdos para que a população se aproxime e saiba aqui das principais temáticas da nossa cidade. Nelson, eu agradeço muito a participação, mais uma vez, essa participação fantástica, esse grupo que eu não me canso de elogiar, que é o grupo nosso, TV e Rádio Câmara, que trabalha com muita experiência e, como eu sempre costumo dizer, né, a primeira do interior do Brasil, eu gosto de falar isso, que é a frase de vocês, é a frase da TV Câmara. Então, deixar mais uma vez um aviso aqui para a nossa população: a pandemia não passou, tenham todo o cuidado possível, aglomerações ainda não é aceitável, usem máscara sim, não só por ser uma lei, mas por cuidar de você, cuidar de si próprio e também cuidar das pessoas que estão próximas a você. Fica esse o meu aviso a toda a população e o meu forte abraço a todos. Muito obrigado mais uma vez
pela participação aí de vocês na nossa informação. Obrigado, Fábio Manfrinato, por nos atender pelo Skype. Esta e outras entrevistas estão na íntegra na página da TV Câmara, também no YouTube. É só clicar em vídeos. Até o nosso próximo encontro.